espero que me estejam a ouvir bem. Antes de mais, agradecer à FENDPROF a iniciativa deste debate, evidentemente, e também o convite que foi endereçado à ABIC. Cabe-me aqui dar duas ou três notas sobre aquilo que tem vindo a ser o impacto na investigação científica da atual situação epidemiológica. O setor do ensino superior e da investigação, da ciência, tem sofrido bastante, considerando evidentemente o impacto mais abrangente da pandemia, mas existiram e existem ainda impactos particulares nestes setores. Estes impactos têm sido de diversas índoles, o André enunciou algumas, das perturbações parciais ou definitivas na execuibilidade dos planos de trabalho, a agudização das condições laborais precárias que caracterizam a realidade do setor. Quando em meados de março começaram a ser implementadas as medidas de contingência, as preocupações dos investigadores começaram também a chegar-nos. E com as instituições fechadas, os trabalhos de campo suspensos, as fronteiras a fechar e muitos contratos de bolsa a poucas semanas ou meses de acabar, alguns já terminados entretanto, os receios não se cingiram aos planos de trabalho hipotecados apenas, mas também e sobretudo diziam respeito ao receio da parca estabilidade financeira também hipotecada. Neste quadro levámos a cabo um inquérito, no qual a FENPROF também participou, a fim de mapear então de forma mais sistemática o impacto das medidas de contingência nos trabalhos de investigação científica. Os resultados do inquérito vieram demonstrar e reforçar, no fundo, aquilo que já eram as nossas preocupações iniciais, com 60% dos inquiridos, num total de 1.810 respostas em alguns dias, a indicar que as medidas de contenção tinham um impacto significativo, muito significativo, no cumprimento dos planos de trabalho. E estamos certos, por respostas também posteriores, que se o inquérito fosse feito no último dia do estado de emergência, essa percentagem seria superior. Evidentemente, estes constrangimentos manifestavam-se no seguimento do encerramento dos locais de trabalho, da necessidade de auxílio a familiares, do impedimento de prosseguir trabalho de campo, recolha de dados, etc., da dependência de mobilidade, entretanto, impossibilitada, da canalização de tempo e recursos para o combate à pandemia, entre outros. E de salientar também toda a questão da ansiedade e da saúde mental como fatores que foram sendo referidos um pouco ao longo dos diversos comentários. E se algumas dificuldades eram expectáveis e até justificáveis, o mesmo não podemos afirmar e compreender no plano da salvaguarda dos vínculos dos bolseiros e contratados a termo, sobretudo, e do seu trabalho, de resto marcado por uma precariedade crónica. Portanto, se quisermos, podemos de certa forma fazer um balanço destes meses e pensar os próximos nestas duas frentes, não é? Por um lado, as consequências concretas nos planos de trabalho, o que é que isso significa a médio e a longo prazo, e por outro, as consequências acumuladas desde há muito tempo, agora reforçadas, sobre a estabilidade laboral dos investigadores, bem como a reação ou a ausência de reação das entidades responsáveis. E aqui, evidentemente, que podemos assentar no tríptico Ministério, FCT e instituições, mas também trazer as outras entidades financiadoras, como a Gulbenkian e outras entidades. Evidentemente, nada disto é novo. Anos e anos de desinvestimento na ciência, um desinvestimento que não é apenas financeiro, de precarização dos vínculos laborais, desde logo através do recurso ao estatuto do bolseiro e o bloqueio no acesso à carreira de investigação, desembocariam necessariamente num desnorte total numa situação como esta, além daquilo que foi um verdadeiro abandono dos investigadores. As instituições de ensino superior desresponsabilizaram-se perante a impossibilidade dos seus contratados a termo e bolseiros realizarem os respectivos trabalhos. Se razões de saúde pública obrigavam ou recomendavam o fecho temporário de muitas instituições, não se pode ignorar que, limitando o acesso aos laboratórios e outras infraestruturas, impedindo-se saídas de campo para, por exemplo, trabalho experimental ou inquéritos, etc., hipotecaram-se projetos cujos resultados dependem, por exemplo, de trabalho sazonal, em todos os constrangimentos sentidos. Sabendo as instituições que o próximo contrato a termo ou a próxima bolsinha daquele investigador depende também da efetiva concretização dos objetivos dos projetos vigentes. O que é que as instituições fizeram do ponto de vista da salvaguarda dos vínculos? Praticamente nada. Portanto, quem acabou a bolsa, acabou e pronto.
Dizem muitas instituições que perante os bolseiros optaram, por exemplo, por prorrogar os prazos de entrega das teses, sem com isso acrescer necessariamente uma propina, mas nem só de bolseiros de doutoramento é alimentado o universo das bolsas. Tal como, mesmo com esta prorrogação dos prazos, os doutorandos não podem viver do ar nesse ato temporal. Aos poucos, agora, os centros e os laboratórios vão abrindo com as devidas precauções, mas a verdade é que não existe uma normalidade possível na retoma da execução dos planos de trabalho neste momento, com os atuais constrangimentos. E, sobretudo, não existe uma resposta a esta nova realidade. O Ministério e a FCT têm passado pelos pingos da chuva, apostando tudo em soluções rápidas que favorecem, de certa forma, um contexto, uma imagem pública, mas muito pouco pensadas para quem, de facto, está a sofrer os impactos desta pandemia. Vejamos, uma das medidas iniciais da FCT, por exemplo, foi a prorrogação com remuneração a 100% por um mês, depois por outro mês, de todas as bolsas por si diretamente financiadas. Uma medida justa, que consideramos adequada e que é o mínimo dos mínimos de salvaguarda de quem tem zero direitos laborais por via do estatuto ao qual está abrangido. Mas se olharmos com atenção, os bolseiros diretamente financiados pela FCT são uma ínfima parte de quem trabalha no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como os bolseiros de projetos, os BGCTs, os contratados a termo, os bolseiros financiados por outras entidades, por aí fora. Para terem uma ideia, 22% dos inquiridos neste inquérito que realizamos acabam a sua bolsa até setembro de 2020. Estamos a falar no universo de 1.800, cerca de 400 pessoas. Muitos destes já terminaram e com os concursos, com muitos concursos suspensos, estas pessoas têm pouquíssimas perspectivas de se candidatar a trabalho na sua área de investigação. E estas pessoas não têm sequer acesso a subsídio de desemprego. Novamente, esta não é uma realidade derivada da atual situação epidemiológica, mas é mais visível. E este não quando a FCT e o Ministério decidem abrir um conjunto de concursos para projetos de curta duração, que todos conhecemos, as bolsas Covid, bolsas de doutoramento Covid, agora as escolas de verão, verão consciência, os Research for Covid, entre outros. Claro que medidas extraordinárias implicam respostas extraordinárias e todos estes projetos visam dirigir-se a uma situação muito particular. Mas é por demais evidente que isto reforça uma cultura de projeto, de ciência pronta a consumir, com pouco financiamento e agora levado ao extremo também com esta novidade da falta de transparência que esperamos que não abra um precedente. Vale, portanto, a pena fazer também um exercício contrário, pensar como seriam estes meses se os investigadores em Portugal estivessem integrados numa carreira própria, podendo, de facto, canalizar os esforços nesta fase para o combate à pandemia, sem com isso hipotecar a sua já frágil condição laboral precária. É neste sentido que consideramos que as reivindicações de ontem se mantêm as mesmas e que, de resto, se tornam agora mais prementes, sendo que há outras de caráter imediato. Entre outras coisas, consideramos que é urgente que o Estatuto do Bolseiro seja revogado e que de uma vez por todas, que a carreira de investigação seja aplicada. Precisamos de uma ciência que permita o tempo e o espaço para pensar, para consolidar, até para errar, e não uma ciência centrada numa produção em série e no impacto imediato. E no imediato precisamos que as pessoas não sejam deixadas na mão, não é? Que vejam as suas bolsas e contratos a termo prorrogados na exata medida dos constrangimentos que estão a sentir. Precisamos que os bolseiros possam ter acesso ao subsídio de desemprego na sua plenitude, não apenas no valor de desconto previsto do Seguro Social Voluntário, e que seja aplicado um apoio excepcional àqueles que durante estes meses viram a sua bolsa concluída. Precisamos que haja um ressarcimento financeiro dos projetos cuja execução tenha sido comprometida pela perda de materiais, equipamentos e outros bens perecíveis, por exemplo, ou que estes tenham sido canalizados para o combate ao surto, entre outras medidas que eventualmente também surgirão agora durante a discussão. Houve algumas respostas que a FCT e o Ministério tentaram dar. Ainda agora, no dia 14 deste mês, o Conselho de Ministros aprovou um novo decreto-lei, o 39A, não é? Onde aprova as medidas excepcionais e onde diz, e vou citar, para efeito de duração máxima das bolsas de investigação,
salvaguarda-se que não são contabilizados os prazos decorridos durante a vigência da suspensão das atividades presenciais, etc. Mas, logo a seguir, vem um ponto, portanto, isto abrange supostamente todos os bolseiros que viram a sua bolsa terminada durante o ano 2020, mas vem logo a seguir um ponto que diz que esta medida está dependente de haver ou não uma dotação orçamental. 10 minutos, Bárbara. Vou mesmo concluir, André. Também a FCT, só para concluir, fez um favor de prorrogar os prazos dos projetos, mas sem financiamento acrescido. Para além de toda a política de acertos que fez com os bolseiros e investigadores que estavam no estrangeiro e que regressaram a Portugal, a quem foi exigido que houvesse uma devolução da diferença da bolsa. E por aí afora. Portanto, neste momento, aquilo que é esta realidade é que a pandemia vem pôr a descoberto, sobretudo, muitos dos problemas que já vêm assolando o sistema científico e tecnológico nacional. Ainda assim, parece não ser suficiente para que hajam mudanças significativas de fundo, de forma a que os trabalhadores científicos sejam vistos precisamente como que são, não é? Que são trabalhadores com direitos sociais e laborais. E com isto